Vocês sabem que os arquétipos são extremamente importantes na vida de qualquer pessoa, exatamente como na mitologia. Todos vivemos um determinado arquétipo, de um determinado mito. Identificar isso é extremamente importante. Muitas vezes a pessoa pensa que o ego dela é quem está dirigindo o espetáculo e não percebe que esta vida está debaixo de um nível macro, de um determinado arquétipo, ou vários, e vivenciando um determinado mito. Isso tudo é para que a pessoa possa fazer o que veio fazer nesta vida, e isso muitas vezes vai contra o que o ego quer. E quando o ego não quer, ele reprime, joga para a sombra. A sombra é vastíssima. Envolve todos os sentimentos negativos como raiva, ódio, ciúmes, inveja e também as questões filosóficas de trabalho, de prosperidade, de dinheiro, as questões coletivas, a sombra coletiva e, em última instância, também partes do mito ou dos arquétipos. Assim como os temas que o ego se nega a reconhecer, aceitar, acolher, elaborar e integrar na própria vida e personalidade. Dessa forma, a sombra é algo muito vasto. Lentamente, a sombra tenta emergir no consciente e vaza por todos os poros possíveis e imagináveis. Existem os atos falhos, os erros, os lapsos, os acidentes. Tudo o que é problemático que pode acontecer, acontece, porque aquela energia negativa precisa vir ao consciente para ser tratada, equacionada, resolvida e transmutada. É impressionante como a realidade dos arquétipos é exatamente a realidade dos seres. Sabendo isso, tudo fica mais fácil, porque você já sabe quem você é. Conhece-te a ti mesmo e serás como os arquétipos. Essa segunda parte se esquecem de falar. Lendo isto, você sabe exatamente quem você é. Assim, aquelas características que você joga para a sombra desde sempre estão lá escancaradas no texto que mostra a vida daquele arquétipo, abertamente colocados. Não tem sombra se você aceita, se você enxerga que a vida daquele arquétipo é a sua vida. Você pensa como ele, você sente como ele, você age como ele. A sombra não é algo misterioso. Não existe necessidade de ir ao oráculo de Delfos para saber. É somente olhar para dentro. É aquilo que não se quer ver. Quais sentimentos são reprimidos? Deve-se escutar e perceber que o sentimento existe e não é uma invenção. Este sentimento existe e a pessoa reprime. Eu não tenho tal sentimento. Neste caso, já contou que tem. É o dessa água não beberei. Já sabe qual é a sombra e o que acontece depois? Beberá. Isso eu nunca farei. Fará. Por quê? Porque este eu nunca farei é a sombra. Já está jogado embaixo e isso se manifestará. Se a pessoa tivesse plena noção da sombra, ela jamais falaria desta água não beberei. Falar isso já é a sombra criada. A questão da sombra é extremamente complexa. Não é algo que se faz em um passe de mágica e está tudo resolvido. O trabalho para se resolver a sombra é um trabalho de uma vida inteira, dia a dia, sem parar, olhando para dentro, solucionando, aceitando. Jung falou há muito tempo, já explicou todas as questões envolvidas com a sombra. Falou que tinha que olhar a sombra para chegar na luz. A sombra se dissolve quando nela jogamos a luz. O problema é que para passar a luz, a resistência é enorme. No microtúbulo, na sinapse, no neurônio, entra a luz,
mas vem uma outra energia e impede de passar a luz. Esta é a questão. A pessoa tem que estar disposta a soltar tudo, a se despir do ego. Não que o ego vá desaparecer, isso jamais acontecerá, porque é a individualidade. Quando a pessoa estiver individuada, este ego ficará totalmente a serviço do todo. Individuação é isso. A pessoa chega num ponto, num nível em que está totalmente a serviço do todo, com T maiúsculo. E é disso, justamente, que o ego tem pavor. E por isso é que luta de todas as formas para não olhar a sombra.